Roger Casement foi um mártir da independência irlandesa. Ele teve um papel muito importante nos inícios dos anos 1900, tanto para a história do Congo quanto para a história da Amazônia, né? Da exploração da borracha, né? No Congo e na Amazônia. Mas a vida dele tem o episódio trágico, né? Associado à independência à rebelião pela independência da Irlanda, da qual ele participou. Então, o Roger Casement é uma figura cheia de contradições, né? Um ser humano que teve uma trajetória fazendo inclusive coisas opostas umas às outras, né? E eu descobri a existência dessa pessoa graças a esse livro do Mário Vargas Llosa, O Sonho do Celta. E ele é um prêmio Nobel de literatura, essa obra. Então, a primeira vez que eu peguei, né, eu disse, eu vou ler, eu não vou nem ler nada sobre, né, eu não gosto de ler sobre uma ficção, né, antes de... Às vezes eu não gosto nem de um livro acadêmico. Eu leio primeiro os comentários e tal. Eu vou direto pro livro, depois é que eu vou ver os comentários. Enfim, eu devorei o livro quando eu li ele a primeira vez, sendo que eu achei que era uma ficção a história, né? Então foi uma ficção muito bem contada, uma história muito fidedigna, porque os cenários e tudo mais, né, as pessoas com quem ele conversava. Mas ao mesmo tempo, a vida dele era extraordinária ao ponto de parecer que eu estava lendo uma ficção, que uma pessoa não teria estado em tantos lugares e feito essas coisas todas, mas na verdade sim, é um livro biográfico, né? O Mário dos Vargas Llosa, ele ganha o Nobel não só porque ele escreve muito bem, é uma leitura que prende, mas também porque ele fez uma pesquisa enorme, né? Para chegar até um livro dessa grossura, que conta a vida de um ser humano, né? Apenas de um ser humano. Claro que não é apenas de um ser humano, é de tudo que ele fez, né? O... Então vamos lá. Roger Casement. Sim. Vocês vão entender por que o livro prende. O livro já começa pesando a lombra, assim, porque a vida dele tem dramas, vários, mas o livro começa com ele preso, esperando que exista como é que seja transformada em outra pena, a pena de forca que ele já tinha recebido. E ele está sendo preso pelo governo da Inglaterra e é no meio da Primeira Guerra Mundial ainda que isso está acontecendo. Ele está preso pela Inglaterra. E o Mário Vargas Llosa, ele é muito bom, a narrativa dele, porque ele vai do presente para o passado, em cada capítulo. Então você tem um gostinho ali do que está evoluindo ali dele na cadeia, e das lembranças e das reflexões e as visitas que ele recebe. E, ao mesmo tempo, sempre uma parte do passado dele que vai avançando, né? Até encontrar com o presente dele preso. E a principal pesação de lombra que rola é que, já no primeiro capítulo, as pessoas que vão visitar ele falam: caramba, ficou difícil agora de te defender porque virou um escândalo público as coisas que você escrevia nos seus diários. Né? A polícia secreta da Inglaterra vazou seus diários para a imprensa e agora estão difamando sua imagem. E isso pode ser que não dê para reverter essa sua pena de morte. Né? E aí a gente fica, caraca, o que o bicho escreveu, né? Enfim. Por quê? Porque ele era simplesmente um cavaleiro, né? Um sir. Aí você diz, essa história tá esquisita. Então vamos ao início de tudo. Ele nasceu em 1864, em Dublin, né? Tem o nome da casa que ele nasceu, que é Doyle's Cottage, que é tipo a casa
dos Doyles, né, a cabana dos Doyles. É engraçado porque eu comprei o livro sem nem... quando eu li o livro, né? Eu li ele despretensiosamente né, logo nesse inicinho ele menciona essa casa que tem o mesmo sobrenome que o meu, né? Mas é um sobrenome comum demais na Irlanda. E eu fui pesquisar, a casa que ele nasceu ainda é um ponto turístico lá, porque ele, como eu falei no início, ele virou um mártir da independência da Irlanda. Então é tipo um ponto turístico, mas tem outras dezenas de casas com esse mesmo nome, Doyle's Cottage, que é pra você alugar e tal. Enfim, passar as férias, essas coisas. Tipo Airbnb, né? Ele nasceu em Dublin, ok, capital, né, da Irlanda, hoje em dia independente, na época era a Irlanda Católica, que era uma colônia, mas o pai dele era da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte era uma colônia de ingleses, né, na ilha da Irlanda, protestantes. E eles tinham... A mãe dele, por sua vez, né, a mãe do Roger, ela era católica. Mas ela se converteu ao protestantismo para casar com o pai dele e tal, né? Só que, enfim, ela mantinha o catolicismo às escondidas e ele participava, né? Ele, inclusive, chegou a ser batizado, né, na Igreja Católica, apesar do pai dele não saber. Pois bem, ele tinha uma vidinha que estava transcorrendo feliz com os irmãos, pai, mãe, até que em Dublin, e o pai dele ele tinha sido soldado pelo Império Britânico, tinha servido na Índia e no Afeganistão. Então ele ouvia essas histórias do pai dele com fascínio e tal, né? Ele era o filho mais novo. Só que a mãe dele morreu quando ele tinha 9 anos. Aí isso degringolou a situação. O pai dele foi para a Irlanda do Norte, onde tinha a família dele mesmo. E parou de cuidar dos filhos, né? Deixou com outros parentes. E quando o Roger tinha 12 anos, o pai dele também faleceu, né? O pai dele ficou muito mal e começou, inclusive, a se dedicar só a tentar se comunicar com a mãe do Roger, fazendo sessões de espiritismo que haviam na época e tal, que estava florescendo, né? Enfim, a história continua, ele começa a morar com outros parentes e não tem nenhum grande drama nessa época da vida dele e tal, né? Só coisas que a gente, depois do desenrolar do livro, vai entendendo, mas que não chegavam a ser um drama tão grande assim. E basicamente, ele... Assim, acho que quando ele tem uns 15 anos, ele vai parar numa cidade da Inglaterra, com uma família dele que era a família que tinha mais condições, uma parte da família com mais condições, e ele começa a trabalhar numa empresa de importar e exportar coisas, né? Uma empresa de navegação e comércio entre a Inglaterra e a África Ocidental. E nisso ele acaba, como ele era um funcionário muito dedicado e ele não tinha muitos outros interesses na vida para distraí-lo, ele estudava muito sobre as colônias e era muito fascinado por esse tema e ele acreditava no fardo civilizador do homem branco e ele achava que isso era o máximo e ele queria participar. O pai dele tinha sido um soldado inglês e ele queria também fazer parte desse negócio. Ele ouvia todas aquelas histórias, né, dos exploradores e tal. Então, dos 15 aos 20, ele trabalhou numa empresa que se relacionava, né, com o comércio com a África. E quando ele teve 20 anos, ele tomou coragem e resolveu se mudar para a África, assim, né, na doideira mesmo. E isso foi a grande mudança na vida dele, né? Por quê? Ele descobriu como que a África era de verdade. Mas ele não descobriu de cara, né? Dado que o que ele tinha que descobrir lá era como era a colonização da África de verdade. Como a África era, ele
por ser uma pessoa que a gente vai ver, né, não é um grande babacão, ele foi percebendo, né, enfim, toda a semelhança que existe entre os humanos de todos os lugares, né, e que o mais bizarro era o que os colonizadores faziam. Mas ele trabalhou, né, inicialmente na colonização e ele trabalhou muito, né? Ele serviu em expedições, ele participou de expedições, aí ele foi depois encarregado de fazer serviços dos mais variados tipos nas empresas comerciais, mas o interessante é que eles estavam no Congo, e o Congo era, então, uma área que não tinha sido extensamente colonizada, mas os belgas, né, o rei da Bélgica estava empreendendo lá, né, investindo seu capital para encontrar justamente recursos a serem extraídos da floresta e se tornar o novo colonizador, né, o governo da Bélgica. Isso ainda antes da tal da partilha da África, né? Quando acontece a reunião que rola a partilha da África, que eu acho que é 1884, alguma coisa assim. Não, já é depois disso, na verdade, porque o Roger já estava lá na África trabalhando há um tempo. Mas enfim, quando eles dão o Congo oficialmente para o rei da Bélgica, o Roger já é cônsul, né? Ele já está trabalhando oficialmente para o governo inglês. Então, antes disso, ele participou de praticamente o desbravamento lá do Congo, né? E ele, né, nos diários dele, ele demonstrou depois disso bastante pesar sobre todas essas ações e ele sempre refletindo sobre como, no final das contas, a colonização, né, que tinha os três Cs da colonização, né, eu achei interessante isso, né, o cristianismo, o comércio e a civilização. Né? E era para levar isso para os africanos que o rei da Bélgica, Leopoldo II, disse que estava colonizando, mandou 2.000 soldados belgas para lá, fez uma força, a força pública que chamava, que era composta por nativos, se não me engano eram 10.000 nativos, então somavam uns 12.000 soldados para manter a ordem ali no Congo, que era basicamente manter todos os recursos possíveis de serem explorados, sendo explorados com mão de obra suficiente para enriquecer, né, os colonizadores, especialmente o governo o rei, né, da Bélgica, que foi o que mais ficou rico. Mas enfim, ele participou de diferentes tipos de empreendimentos nessa época. Né? A coisa mais grandiosa que ele fez foi o transporte de um navio que tinha que ser levado. Na época ainda não tinha vagões de trem e tudo mais, então eles tiveram que levar um navio todo desmontado, subindo as montanhas, para passar de uma área de cachoeiras que impedia a passagem. E então esse navio ser instalado no Médio e Alto Congo, né, a partir onde ele poderia ficar transitando, né, um navio grande, e levar, né, até a cidade onde tinha uma estrada de ferro para fazer o escoamento das mercadorias. Enfim, toda a estrutura que foi criada no Congo era para escoar mercadoria para a Europa, né? Assim como no Brasil, né? Depois é que o Brasil começou a criar alguma coisa para se interligar, mas todas as colônias elas só tinham basicamente um caminho de onde se produzia alguma coisa que os europeus queriam até o litoral para os europeus levarem. Enfim, né? O Roger, ele fez muita coisa ruim nesse período aí, não que ele gostasse da maldade, na verdade ele era extremamente contra isso, né? Ele mostra nos diários dele como ele achava horrendo, né? O chicote. O chicote foi criado lá no Congo para açoitar pessoas, tá? O chicote de Indiana Jones é simplesmente o instrumento do colonizador para marcar as costas
dos desobedientes, né? E não teria um único ser humano africano lá nesse período que não tivesse pelo menos uma marca de chicotada no corpo, né? Então o Indiana Jones e o seu chicotinho, mano, tipo, o chicote só serve pra isso, só serve para isso, unicamente para isso, exclusivamente para isso, é para ferir outra pessoa, tá? E assim, não é nenhuma arma de guerra, né? Não é uma espada, é uma arma de tortura, né? Então o chicote, da forma como ele era usado na África, e como é aquele do filmezinho do Indiana Jones, ele é só isso mesmo, assim, um instrumento medonho. E aí, o que acontecia? O que aconteceu na vida dele, né? Ele foi ficando cada vez mais revoltado com essa situação e foi começando a procurar empregos e formas de viver lá no Congo, onde ele não tivesse associado a matar pessoas para roubar as coisas delas, né? Explorar e fazer, torturar e o escambau. Ele descobriu alguns empregos desses, até que por fim, trabalhando em algumas missões e tal, até que por fim ele conseguiu se tornar um diplomata oficialmente, né? E ele estava lá, né, quando ele foi para a Conferência da Partilha da África, ele se reuniu diretamente com o Leopoldo II, lá do rei da Bélgica, que ficou tentando, né, dizer para ele que qualquer coisa que você vê de errado lá, você me fale primeiro, tal, né? Só que o Roger era o cônsul da Grã-Bretanha. Ele não tinha que ter um comprometimento com a Bélgica, né? E, na verdade, como a Grã-Bretanha tinha muitas empresas envolvidas nessa exploração de borracha, com o capital investido lá, era de interesse dos acionistas, assim como do Congresso e blá blá blá, a sociedade inglesa, o que acontecia no Congo. E começou a existir. Ele já fazia parte de quem denunciava que não estava certo as coisas, né? Mas alguns jornalistas tiveram uma vanguarda maior aí em denunciar, e aí o, o Roger ele foi enviado oficialmente para coletar informações e fazer um relatório. E, enfim, reportar, né, ao governo da Grã-Bretanha o que estava acontecendo lá no Congo. E aí, eu não posso nem falar aqui, né, no YouTube sem perder alcance de vídeo, essas coisas assim, né? Assim, falar eu posso falar, né? Não posso mostrar imagens, mas rolava mutilação, né, de pessoas. Essa mutilação acontecia para que eles fossem obrigados a trabalhar, né? Principalmente os homens, né, jovens em idade de trabalhar, eles eram chantageados, né? Se pegavam os familiares deles, prendiam e ameaçavam não, né? Se torturava eles para que os homens cumprissem suas cotas de trabalho. E o Roger, quando ele passou por toda essa área, a situação já era tão precária, estava tudo tão dramático, que o que ele percebeu, né? Ele colocou nos relatórios que o mais dramático é que a única coisa que aqueles povos todos estavam pedindo é que a quantidade de trabalho que era exigida deles, as cotas de produção, fosse menor. Eles não estavam sequer questionando o fato de estarem sendo colonizados. Enfim, né? É muito escroto, né? Porque o Roger participou das expedições que fizeram com que esses povos assinassem os contratos que eles não entendiam, obviamente, em que eles cediam as suas terras à coroa da Bélgica, onde eles aceitavam ceder trabalho para que as obras de infraestrutura fossem criadas e tudo mais. Enfim, era um contrato de escravidão coletiva, de tribos inteiras, e os europeus chegaram lá exigindo isso. E os nativos, eles resistiram, e quando não conseguiram mais... os que resistiam, eles acabavam sendo
exterminados, né? Mas, mesmo os que não resistiam, eles eram submetidos a uma exploração tão grande que quando eles não davam conta do trabalho, aí eles eram torturados, aí aconteciam execuções para, através do terror, o restante da população dar conta das cotas. O resultado, de acordo com o relatório do Roger, foi o despovoamento, né, de áreas gigantescas do Congo, onde justamente se exigia tanto do trabalho das pessoas que não só elas começaram a morrer, como ocorreu muita fuga também. Enfim, gente. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é a coisa mais grotesca que tem. E ele, graças a esse relatório, né, que o Roger fez, ele teve que sair do Congo e nunca mais voltar, porque ele denunciou muita gente, inclusive com os nomes de tudo que estava acontecendo, o nome das empresas, as localizações. Foi um relatório super completo que teve muitas consequências. Então ele nunca mais voltou para o Congo depois de ter feito esse relatório. Foi a obra final dele lá, né? Ele voltou para a Inglaterra para levar pessoalmente tudo que ele tinha feito, porque ele tinha, durante o tempo inteiro, ele tinha medo de ser assassinado e aí impedirem que o que ele estava relatando chegasse. E quando chegou na Inglaterra o relatório dele, isso simplesmente levou a Bélgica a perder, né, a colônia. Porque a maior parte das atrocidades aconteciam, as piores coisas estavam acontecendo dentro do território que era reserva do rei, né? Era uma área gigante de seringais que era considerado, que foi estimada como a mais produtiva e justamente foi considerada a reserva do rei. As outras áreas eram exploradas por iniciativa privada e eram menos escrotas, né, com os nativos. Pois bem, o Roger ficando na Inglaterra, não demorou muito, né, já trabalhando como cônsul, para ser mandado para outra missão, e a missão diplomática dele foi novamente investigar a produção de borracha, só que agora era na Amazônia. Então ele foi mandado para o Peru, para a Amazônia peruana, né, a cidade de Iquique fica, se você continuar subindo os rios da Amazônia, sai do Brasil, chega no Peru, a cidade grande é Iquique. Então ele foi para essa cidade, a grande cidade amazônica do Peru, e lá ele, enfim, percebeu que o esquema era escroto com os nativos de um jeito extremamente semelhante, né? Havia uma exploração de mão de obra nativa e inclusive a escravidão dos nativos, né? Porque depois de algumas aldeias não darem mais conta e serem praticamente eliminadas, as crianças dessas aldeias acabavam sendo levadas para a cidade, comercializadas, enfim. Inclusive os caras da companhia inglesa que estava lá explorando também, né, compravam crianças escravizadas indígenas. Enfim, a situação que ele relata é algo que aconteceu na parte brasileira também, mas ele na época era responsável só pelo que estava acontecendo no Paraguai, no Peru, desculpe. E ele fala muito mal também dos brasileiros e de toda a participação dos brasileiros, porque nada acontecia lá sem o intermédio dos brasileiros, né? A borracha não saía de Iquique para subir os Andes e descer lá no Pacífico e ir para onde, né? Não ia ir para lugar nenhum. Então a borracha ela descia os rios da Amazônia, então ela saía do Peru e entrava no Brasil. Então essas companhias que eram inglesas e que estavam lá interessadas no que estava acontecendo, elas tinham que atravessar toda a Amazônia brasileira, passava por Manaus. Então ele relata tudo isso, essa parte é muito legal do livro, né? Você vê um relato aí dos anos 1900 sobre a Amazônia. E, bom, ele achava medonho, né, o papel dos peruanos e dos brasileiros na exploração dos indígenas. Eram basicamente os brasileiros e os peruanos quem estavam massacrando os povos lá para obter a borracha. No lado do Peru havia mais exploração da mão de obra indígena do que no Brasil, aparentemente, porque aqui a gente
mandou os nordestinos, né? Grande parte do Acre, por exemplo, é a colonização originalmente de nordestinos que foram enviados para lá, né? O Chico Mendes e tal. Enfim, antes dessa migração, né? Principalmente de nordestinos, ainda que não somente, né? Lá realmente só estavam vivendo os índios, né? Mas os índios foram, não só tiveram suas terras roubadas, mas eles também tiveram sua mão de obra utilizada de forma completamente compulsória, né? Havia qualquer espécie de resistência. Isso aqui é uma coisa que é importante lembrar. A colonização, esse tipo de exploração que aconteceu na borracha, ele foi totalmente diferente do que existia antes, que era o quê? Matar o índio, expulsar o índio e, no máximo, capturá-lo e levá-lo para as fazendas. Ali não, a ideia era explorar o índio dentro da floresta, né? A floresta agora é produtiva, a floresta tem uma riqueza enorme que era a borracha. Felizmente, a borracha é uma maravilha, mas, enfim, felizmente, o mercado mudou e fazer isso deixou de ser lucrativo, porque simplesmente foi a morte para pessoas na África, para pessoas na Amazônia, a exploração da borracha. Dado que mandar quem não era da floresta para lá era muito difícil, muito custoso, a mortalidade era muito alta, né? Os nordestinos sofreram muito para migrar para a Amazônia. Explorar as pessoas que já estavam lá era o mais lucrativo, né? Sem sombra de dúvida. Só que nenhum indígena queria passar sua vida tirando borracha, né? Dos seringais. Afinal de contas, você tem muito mais coisa interessante para fazer na floresta, né? E basicamente eles não podiam caçar, eles não tinham tempo para fazer um monte de coisa, né? Porque estavam sendo explorados. E essa exploração, ela justamente se utilizava desses métodos de coação coletiva, né? Você pegava pessoas, torturava elas e obrigava os outros a trabalhar para que os seus parentes parassem de sofrer, né? É um tipo de coação que você não via antigamente, né? Ninguém ia fazer isso para o índio e para o canavial, porque não funciona, né? Não é viável, né? Ou mesmo que fosse para cortar pau-brasil, né? Nenhum ciclo econômico anterior tinha tido esse tipo de exploração de mão de obra indígena dentro da floresta nesse nível. Enfim, ele denunciou isso, os ingleses tiraram as suas empresas de lá, rolou muita treta, ele foi ameaçado de morte, enfim. Mas ele terminou essa missão dele também com sucesso, né? As denúncias fizeram com que mudasse a visão internacional sobre a exploração da borracha, sobre extrativismo de borracha nas florestas. E no final das contas, esse ciclo econômico ruiu, tanto no Congo quanto no Brasil, né, no sentido de que deixou de ser uma grande coisa e virou mais né, mais uma atividade só para quem mora lá mesmo, do que uma coisa que gira a economia global, porque começou a se exigir que a seringueira fosse plantada, né, e os trabalhadores fossem, digamos assim, de alguma forma remunerados, se não fosse esse tipo de trabalho escravo. E lá na Indonésia, Sudeste Asiático, eles conseguiram adaptar as seringueiras, plantar elas e botar gente para tirar, acabando com todo esse sistema de floresta dentro, né? Até hoje existem motivos para você pegar o látex, sei lá, do Acre, por exemplo, porque a qualidade dele é diferente da qualidade do plantado. Mas, de qualquer forma, juntando as plantações, né, as plantações de seringais para tirar borracha e a diminuição da demanda graças aos derivados de petróleo, né, que surgiram para substituir, esse ciclo acabou, né? E os indígenas, inclusive do Brasil, né, eles deixaram, né, de ser brutalmente explorados nisso aí, graças ao fim do ciclo, mas ainda assim foi lá nos anos 60 e 70 só que os indígenas do Acre e da Amazônia que estavam explorados nessas situações aí
começaram a ter terras demarcadas, ter algum direito reconhecido, e inclusive a conseguir extrair a seringa e vender borracha, né? Extrair a seiva e vender a borracha, para si próprio, se quiser, se não quiser não faz, mas se quiser faz, porque o seringal está dentro da terra deles. Não ser mais uma atividade escrava, né? Coagida. Mas o Roger Casement não terminou nessas atividades diplomáticas em que ele estava servindo ao Império da Inglaterra, né? Ele primeiro, então, olha só interessante, né? Ele primeiro serve a colonização, ele faz coisas que são ruins na perspectiva que ele vai adquirir depois. No meio desse processo ele se torna crítico à colonização, aí defende que o Império Inglês, né, com o poder que ele tinha, pudesse intervir positivamente nas coisas, então ele consegue reverter o domínio dos belgas sobre o Congo. A denúncia dele na Amazônia tem efeitos, né? A exploração diminui, o investimento dos ingleses sai fora de lá e vai para plantações em outros lugares. Mas a cabecinha dele não conseguia ficar tranquila com uma coisa, que é o fato dele ter nascido na Irlanda, ser um irlandês, mas a Irlanda ser uma colônia da Inglaterra, brutalizada em muitos sentidos. Ele via ainda, por exemplo, o apagamento, o desaparecimento da língua irlandesa, né? Esse processo estava acontecendo durante a vida dele, e ele começou a se aproximar de pessoas que eram os nacionalistas ou autonomistas, chamavam. Os autonomistas, no caso, era pela autonomia da Irlanda, de modo que ela não saísse ainda do Reino Unido, mas não fosse uma colônia da Inglaterra, tão submissa, cheia de leis que restringiam os irlandeses. Basicamente não existia, quando o Roger nasceu, ainda não tinha, se eu não me engano, nenhum parlamento irlandês. Mas o parlamento não mandava nada executivamente, as leis dele também não podiam atropelar as do parlamento inglês, ou seja, autonomia inexistente, né? E a morte da língua irlandesa, tudo isso estava acontecendo diante dos olhos do Roger, e quando ele conseguiu associar tudo isso, né, ou seja, a colonização que estava sendo feita no Congo não era diferente da colonização que a Irlanda já tinha sofrido, e por isso a Irlanda estava daquele jeito. O que aconteceu no Congo ia ser semelhante ao que aconteceu na Irlanda, ou seja, as pessoas iam ser obrigadas a falar uma língua que não era deles, toda a riqueza do país ia ser roubada e levada para o outro, né? E, de repente, ficou insuportável para ele a situação da Irlanda ser uma colônia também. E tudo isso aconteceu, tudo isso estava acontecendo na mente dele, né? Depois dele depois dele ter retornado do Brasil, né? Do Peru e do Brasil. Só que estoura a Primeira Guerra Mundial, e nesse contexto aí que ele já está bastante envolvido com um renascimento, né? Irlandês ali, a luta anticolonial. Ele, que já era um cara muito bem articulado, dado que ele... ele foi nomeado Sir, né, o cavaleiro, pelo rei, velho, pelo rei da Inglaterra, graças a esse serviço. Então ele era um cara super gabaritado, tudo super estimado, né? Não é qualquer um que vira um Sir, né? Sei lá, tem que ser Paul McCartney, né? Enfim, o cara, em quesitos de diplomacia, né? Como diplomata, ele tinha recebido reconhecimento máximo, que é virar um nobre, né? Entre aspas, né? Só que toda essa nobreza dele, ele percebeu que era insuportável, né? Diante do fato de que ele não era um nobre inglês, e sim um irlandês fudido, né? E ele nunca foi uma pessoa de posses, ainda que o pai dele tivesse tido algum pouco de recurso, né? Enfim, ele acaba participando de uma conspiração contra o governo, né, inglês, só que ele faz essa conspiração está acontecendo justamente em plena Primeira Guerra Mundial, né? E ele percebe, junto com vários outros aliados deles, que era uma possibilidade se tornar independente da Inglaterra no meio do conflito,
E para isso ele contava com a ajuda dos alemães. E o que acontece, gente? A inteligência da Inglaterra foi inteligente, né, nesse momento aí, o suficiente para conseguir interceptar o esquema. Ao interceptarem, né, a conspiração, uma uma das coisas que lascou foi justamente um pouco a participação do Roger, né? Por esses contatos com os alemães e tal, eles conseguiram interceptar por isso. Mas a conspiração só daria certo com esse apoio dos alemães, né? Era a própria expectativa deles. E uma vez que começaram a desbaratar, a galera resolveu sublevar de vez, né? Foda-se, né? Porque se vão desbaratar tudo, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí teve conflito armado, mas os ingleses sufocaram a rebelião e executaram muitas pessoas, mais de 1.500. Prenderam muita gente. O negócio foi uma repressão de tempos de guerra, né? Foi considerado um ato de guerra, né? Eles eram considerados traidores da Inglaterra. E o Roger, por ser um Sir, ele foi julgado, né? Ele foi capturado e levaram ele para julgar de forma que muitos outros não foram, né? Foram fuzilados sumariamente. Ele não, por ser quem era, ele teve a honra de um julgamento longo. E é aí que entra o último fato, e é quando a gente chega, enfim, naquele diário lá, naqueles diários dele que estavam queimando a imagem pública dele. E, gente, é bizarro, mas o que realmente queimou a fita dele e levou a não converterem a pena de forca dele, a pena de morte, em outro tipo de pena, é que ele havia escrito nos diários dele relatos sobre relacionamentos e sobre fantasias que ele tinha de ter relacionamentos com outros homens, né? Relacionamentos homossexuais. Porque basicamente ele era gay, né? Eu não sei se vocês repararam, mas em toda a biografia dele que eu falei até agora, ele não namorou com ninguém, ele não se envolveu com ninguém, ele não casou, ele não teve filhos. Por quê? Porque a praia dele era outra. E isso na Inglaterra dava pena de morte. Não era pena de morte, era penas diversas, eu acho, mas que eram bizarras, né? O Alan Turing, ele foi penalizado por isso, né? Então, na verdade, quando chega nessa fase da história, é que a gente percebe que ele se transformou não só em um mártir da independência, né, da Irlanda, mas ele também é uma figura do movimento gay, né, barra LGBT, da Irlanda, né, da Inglaterra, né, do Reino Unido em si, por essa execução dele, que foi extremamente incentivada, né, e colocada para o público como algo que era justo, porque ele era um pervertido, né, graças às coisas que ele afirmou ter feito em seus diários, né, desejava fazer. E um monte de gente que teria apoiado a comutação da pena, porque era muito importante ter muitos apoios, né, de gente pedindo para que ele não fosse executado, para então, possivelmente, o rei, né, se não o rei... o rei não, para os juízes, enfim, tirarem a pena de morte dele, né. Mas quando a polícia secreta pegou os diários dele e publicizou o fato dele ser um homem homossexual, aí a opinião pública foi do tipo, era por isso, né? Só podia ser um pervertido esse cara que conspirou contra o reino, né, da Inglaterra em plena guerra. E aí a opinião pública, né, caiu matando, os juízes votaram para que ele fosse sim executado e ele não apelou ao rei da Inglaterra porque ele não aceitava, né, a monarquia mais inglesa, né? E por isso mesmo ele é uma espécie de duplo mártir, né?
Porque se ele fosse só um irlandês, como é que é, insurreto, mas graças a todos os seus antigos serviços da Inglaterra e tudo mais, a estima que tinham por ele provavelmente teria feito ele ser, a prisão dele ser transformada em outra coisa, né? Mas em vez disso mataram ele, vilipendiaram a imagem dele e tentaram apagar ele da história. Então, basicamente, um motivo de eu estar fazendo esse vídeo tão longo é porque qualquer música irlandesa que você vê mencionando Roger Casement vai falar sobre isso, sobre terem tentado apagar a memória dele, né? E de como a gente não pode deixar que isso aconteça, né? É isso, existem pessoas no mundo que têm histórias extraordinárias, né? Não é tão extraordinário se você pensar que muita gente faz algo que não queria ter feito, percebe que era uma... Quer dizer, faz algo que queria fazer, achava que era o certo, percebe que é errado e muda de ideia e luta contra isso. Na verdade é comum, mas fazer isso com todo esse poder, né, que ele chegou a ter, né, de primeiro realmente fazer parte da colonização, depois realmente enfrentar a colonização, né, em ambos os momentos, né, com grande relevância. É algo excepcional, né? E a imagem dele é basicamente foi tentado ser apagada, inclusive pelos movimentos de independência da Irlanda, por parte homofóbica do movimento de independência da Irlanda, que não queria que a figura dele fosse relembrada, né? Enfim, não podemos esquecer. É isso aí. Se você puder ler o livro, leia, porque a, a biografia escrita pelo Mário Vargas Llosa enfim, uma leitura de outra categoria, né? Não é simplesmente... como é que é? É um romance biográfico, né? Não é simplesmente você procurar um artigo e ver o que a pessoa fez cruamente, né? Então é isso. Se quem assistiu até aqui, por favor, dê um like no vídeo. Se puder comentar e compartilhar, também vai ser muito bom para o canal crescer, né? Valeu, galera!